Olá, hoje nós vamos trabalhar um tema do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? O SAEB é uma avaliação que ocorre a cada 2 anos, que avalia toda a educação básica, ou seja, o ensino fundamental e também o ensino médio. E o nosso foco hoje vai ser um descritor que cai no ensino médio, tá? Esse descritor também cai no ensino fundamental para alunos que estão concluindo o 9º ano, que ele é o descritor 11, calcular o perímetro de figuras planas em uma situação problema. Inicialmente, vamos focar na ideia de perímetro. O que é um perímetro de uma figura plana? Para isso, a gente traz essa primeira imagem que aparece aqui para vocês, que a gente tem uma lagoa e nessa lagoa está destacado o seu perímetro. Agora a gente tem uma poça d'água, tá? Que de certo modo também a gente pode perceber o perímetro da poça d'água destacado. E aqui várias poças d'água também. E em todas a gente percebe o seu perímetro, tá? Gente, o que é perímetro de uma figura plana? É o contorno, certo? Mais especificamente é a medida do contorno dessa figura plana, tá? Então, quando eu falo na medida do contorno de uma figura plana, eu estou falando do seu perímetro. Se você perceber, na primeira imagem, a gente tem aqui o contorno da lagoa. Ok? Então, esse aqui é o perímetro dela em destaque. Poça d'água, a gente está vendo nitidamente somente o perímetro, né? A água que deveria estar nessa região, a gente não percebe. O destaque que a gente está tendo aqui é exatamente do perímetro. Ok? E nessas outras poças também, em todas, estão destacadas o perímetro delas, tá? Toda figura, gente, ela vai ter o seu perímetro, tá? Tanto faz ela sendo regular ou não. Aqui a gente tem um exemplo prático de aplicação de perímetros no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Essa é a imagem de um terreno que está à venda, tá? E esse terreno é um terreno retangular de dimensões 100 por 600. Então, os seus lados medem 100, 600, 100 e 600 também. Então, o que seria o perímetro desse terreno? Já que o perímetro é a medida do contorno. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a medida do contorno desse retângulo. A gente vai, na prática, somar 100 mais 600, mais 100, mais 600. Ou seja, 100 mais 600 dá 700, esses dois lados dão 700, esses dois dão mais 700, 700 com 700 dá 1.400, ou seja, o perímetro desse terreno é de 1.400 metros. Aqui a gente tem também agora um terreno, só que ele tem uma forma mais irregular, Essa figura aqui, ela não é um retângulo, um quadrado, um triângulo. A gente fala que é uma figura que tem uma forma irregular. E aí, por ela ter uma forma irregular, ela vai ter perímetro, óbvio, assim como as poças de água, a lagoa, todos aqui tinham formas irregulares, se a gente perceber, são formas irregulares, só que elas possuem perímetro. Então, esse terreno ele também vai ter um perímetro, Porém, a forma de calcular ele não seria tão fácil quanto a forma de calcular aqui, o perímetro do retângulo. E é basicamente baseado nessas figuras regulares que nós conhecemos que a gente vai calcular exatamente o perímetro delas. Figuras mais irregulares, como a poça d'água aqui, ou como esse terreno, a gente não calcula tanto. A gente foca mais em formas regulares, como são retângulos, triângulos, quadrados, tá? Como a gente vai ver aqui no próximo caso. A gente tem aqui um retângulo. E se eu for destacar o perímetro desse retângulo, esse é o perímetro dele, tá? O perímetro é apenas a medida do contorno. Então a gente vai focar apenas no contorno. A região interna, essa região aqui, não é o perímetro, Ela tem relação com a área. Toda essa região interna aqui vai equivaler à área do retângulo. E o nosso tema da aula de hoje é apenas perímetro, tá? Apenas o contorno. Triângulo. Aqui a gente tem o perímetro do triângulo. E aqui agora um pentágono, E aqui a gente tem o perímetro do pentágono, tá, gente?
Aqui são as figuras regulares, e aqui a gente tem agora uma figura um pouco mais irregular, mas ela também vai ter perímetro, tá? Aí o seu perímetro é como se fosse meio que a borda, né? É o contorno, basicamente é algo super tranquilo de se entender. Essa figura um pouco mais bem irregular agora, e o perímetro dela tá aí, gente, destacado. Tranquilo? Agora, como que a gente calcula perímetros de figuras planas? Vamos ver no exemplo prático. Olha aí, ó, a gente tem aqui uma figura irregular, né? Ela não é um retângulo, nem um quadrado, nem um triângulo. Porém, para calcular o perímetro dela, a gente vai calcular a soma das medidas de todos os seus lados, tá? Se a gente for observar aqui, ó, esse lado maior, ele mede 11 metros. Esse lado aqui agora mede 3 metros. Esse 4. Esse mede 4. Esse mede 5. Esse aqui, a gente não sabe a medida dele. A figura não nos trouxe a medida dele. Eu acredito que 2 metros seja a medida desse lado. Então vamos aguardar um pouquinho para a gente conseguir descobrir a medida desse lado, tá? Desse aqui que eu vou destacar aqui para vocês. E agora, por último, a gente tem a medida desse lado que mede 5 metros. Bem, gente, como que a gente vai encontrar a medida desse lado para poder então calcular o perímetro da minha figura? Só lembrando, né? Calcular o perímetro dessa figura é somente somar todos os valores dos seus lados. Porém, a gente não tem a medida desse lado. Então a gente tem que descobrir ele. Se você perceber, daqui até aqui, ó, eu vou ter a medida total do lado dessa figura. Como assim a medida total? Esse pedaço, esse lado, mede 3. E se eu pudesse descer aqui? Quanto é que iria medir esse pedaço aqui? Se você perceber, ó, 4 metros é daqui. 4 metros é toda essa medida aqui, que equivale a essa medida aqui. Então, todo esse meu lado, que pega 3, mais esse pedaço que se eu vier aqui baixando, tudo isso, ele vai me dar 3 mais 4, vai ser um total de 7. Ou seja, a distância desse segmento até esse segmento, essa distância aqui, mede 7 metros. Que é a mesma distância, gente, daqui para cá, ó, tá? Essa distância aqui que eu estou traçando agora também mede 7 metros. Ora, mas esse pedaço daqui para cima é 5. Então esse pedaço daqui para baixo é 2. Logo, essa medida aqui, que equivale a essa aqui, também é 2 metros. Ok? De certo modo, já daria para a gente imaginar que ele seria 2 metros, uma vez que aqui é 4 por 4, então aqui deveria ser 2 por 2. Só que eu preferi explicar para vocês, né, para a gente ter a certeza, tudo bem? Mas se você tentasse fazer, eu vou chutar 2, né? Seria um chute acertado, tá? Apesar de você chutar e não fazer com a certeza, né? Pronto, gente. Agora, a gente já tem todas as medidas dos lados da nossa figura. Então agora basta somar todos os lados. O perímetro dessa figura vai ser igual a 11 mais 3 mais 4 mais 4 mais 5 mais 2 mais 2 mais 5. Ora, 11 mais 3, 14, mais 4, 18, mais 4, 22, mais 5, 27, mais 2, 29, mais 2, 31, mais 5, 36 metros. Então, o perímetro dessa figura ele é igual a 36 metros, tá? Agora, nesse momento, eu vou te dar uma dica super importante nessas questões que envolvem perímetros, principalmente nessas de figuras irregulares como a gente tem aqui. O que eu vou falar para vocês?
vou querer que vocês considerem essa figura da seguinte maneira. Como se eu tivesse um retângulo grande, ó. Eu vou traçar esse segmento aqui que mede 11. Aqui eu vou descer reto, até lá embaixo. Descer reto, tá, gente? Ignorem as linhas tortas aí. A gente já sabe que essa medida aqui, daqui de cima até aqui embaixo, vale 7 metros, né? Eu vou agora ligar aqui, ó, todinho, ó, passando pelos 5 também. Esse segmento aqui de baixo é igualzinho a esse aqui de cima. Então, esse segmento vermelho todinho aqui embaixo também mede 11 metros, tá? E agora eu vou ligar lá de cima até lá embaixo, que também vai medir 7 metros. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho um retângulo. Ei, o perímetro desse retângulo grandão é igual ao perímetro da figura. Por quê? Ora, no retângulo grandão tá faltando esse pedaço aqui, ó, para ficar igual ao da figura, né? Olha como a figura, ela é tipo assim, o retângulo grande, ele cobriu o lado 11, cobriu o lado 3, só que do 3 até chegar aqui no 5, ó, ele não cobre. Depois que ele cobre o lado 3, a figura vem para cá nesse sentido e o retângulo continua, né? O lado do retângulo continua nesse sentido. Ora, gente, o que acontece, né? Por que o perímetro do retângulo grande é igual ao perímetro da figura? Porque se você perceber, esse lado aqui, esse pedaço, eu poderia pegar esse 4, apagar daqui e levar para lá. Então, quando o retângulo grande viesse contornando o lado 3, eu iria pegar essa figura que está bem aqui nesse lado, essa medida que está bem aqui, e transportar para cá. Que isso aqui iria medir o 4, ele iria sair daqui. E essa parte aqui de baixo, como é que eu iria preencher? Também com esse segmento aqui 4. Ó. Então ele também viria para cá, para baixo, tá? Ele ficaria aqui. O mesmo vale para esse 2, que vem para cá, e esse lado medindo 2, que vem para cá para baixo. Por isso que depois que eu fosse fechar toda a figura, a gente vai ter o perímetro do retângulo grande igual ao perímetro da figura. Se tu perceber, o retângulo grande, ele é 11 mais 7, que dá 18, mais 11 mais 7, que dá mais 18. E 18 mais 18 dá exatamente 36. Tá? Essa é uma dica. Sempre vai ser possível fazer isso nessas figuras? Não, nem sempre. Mas na maioria dos casos, sim. Você, ao invés de, eu vou sair pegando 11 mais 3 mais 4, e tem figuras que às vezes são mais chatas de se fazer. Aí você vai, eu tenho que somar todo mundo. Não, você pode tentar fechar uma figura maior, como a gente fechou aqui, né? A gente fechou o retângulo, foi a figura maior. E aí sim, calcular o perímetro do retângulo, que ele vai equivaler ao perímetro da figura. Tranquilo? Vamos agora para a próxima imagem, para a próxima figura. Ó, a ideia que eu acabei de fornecer a vocês cabe certinho nessa figura. Como é que eu vou calcular o perímetro dela? 9 mais 12 mais 4,5 mais esse lado que a gente não sabe quanto mede, não é isso? Mais esse lado que a gente também não sabe quanto mede, e mais esse aqui que mede 4,5. Então a gente vai ter que somar 4,5 mais 9 mais 12 mais 4,5, né? 4,5, 9, 12, 4,5, e mais esses dois pedaços que a gente não sabe quanto mede, esses dois lados da figura que a gente não sabe a medida deles. Porém, mais uma vez, se eu pegar esse lado e transportar lá para cima, ele ficaria nessa posição. E se eu pegasse agora esse lado e transportasse para a direita, ele ficaria nessa posição. E agora a gente tem o retângulo. Estão vendo o retângulo grande? Ó, fazer aquilo, ó, contornar aquele. Por favor, gente, desconsiderem as linhas, tá?
Nesse retângulo, o lado de baixo mede 12, o lado de cima todinho também vai medir 12, o lado da direita vai medir a mesma medida do lado da esquerda, que é 9. Então aqui também vai medir 9. Ora, quem é o perímetro desse retângulo? 12 mais 9, que dá 21, mais 12 mais 9, que também dá 21. E 21 mais 21 vai dar 42 metros. Olha como fica fácil com a ideia que eu acabei de mostrar a vocês. Ok? Próxima figura. Essa que a gente tem aqui agora. Olha qual seria o perímetro dessa figura, né? O perímetro dessa figura é 6 mais 8 mais 3 mais 4 mais essa medida aqui, ó. Que a questão não deu, né? A questão nos deu medida 6, que é esse aqui, mais 8, mais 3, mais 4, só que falta essa medida aqui. E é exatamente ela que a gente vai encontrar agora para poder calcular o perímetro dessa figura. Se você perceber, ela está até um pouco fora de escala, tá, gente? A gente vai focar inicialmente na medida desse lado. Olha como toda essa figura aqui é um retângulo. Retângulo de lados 8 e 3. Esse lado mede 8, esse lado mede 3. Ok? Então, se esse lado aqui mede 8, esse lado aqui em cima, todinho, toda essa região, também vai medir 8, tá? Ora, gente, se aqui em cima é 8 e esse pedaço aqui é 4, sobra 4 para cá. Entendido? Porque 4 mais 4 vai dar igual a 8 aqui embaixo. Então o lado de cima vai ficar igual ao de baixo, sendo 8. Tudo bem? Então já encontramos a medida desse lado, que é 4. 4 metros. Agora a gente vai encontrar a medida desse próximo lado aqui, gente. Tá? A medida desse lado no triângulo. E como que a gente vai encontrar ele? Mais uma vez, a gente vai olhar para toda a medida desse lado, que é 6, não é isso? Só que esse pedaço aqui é igual a 3, porque aqui também é 3. A gente tem um retângulo. Então, se isso aqui, essa parte de baixo, é 3 metros, e todo esse lado mede 6, então é 3 embaixo, com mais 3 em cima. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde um lado mede 3 e outro lado mede 4. Isso eu sempre falo para os meus alunos. O triângulo retângulo que mais vai aparecer em questões vai ser o triângulo 3, 4, 5, tá? Onde 3, 4 e 5 são as medidas dos lados desse triângulo, né? 3 e 4 são os catetos e 5 é a hipotenusa. Tá? E é exatamente esse triângulo que a gente tem aqui. Esse lado mede 3, esse mede 4, então esse aqui vai medir 5. E pronto, gente. Agora eu posso calcular o perímetro de toda a minha figura. O perímetro da minha figura vai ser 6, mais 8, mais 3, mais 4, mais 5. Ora, somando todo mundo, isso vai nos dar, né? 6 mais 8, 14, mais 3, 17, mais 4, 21, mais 5, 26 centímetros. Ok? Agora a gente tem o quê? Uma circunferência, tá? Que esse é outro ponto importante que aparece quando a gente vai resolver questões sobre perímetros de figuras planas. Como calcular o perímetro de uma circunferência? Lembrando que tem uma grande diferença entre circunferência e círculo, tá? Quando eu falo em circunferência, né, eu estou falando apenas do contorno do círculo. Olha aí, ó. Circunferência, gente, é uma parte do círculo.
O círculo, ele envolve a circunferência, que é exatamente o seu perímetro. Circunferência é o perímetro do círculo. E, além da circunferência, o círculo também vai abranger toda a região interna a ela, né? A menor região. Tanto que alguns livros definem o círculo como sendo a menor região limitada por uma circunferência. E o que vai ser o círculo aqui, nesse caso? O círculo vai ser essa linha de contorno que a gente está vendo aqui, ó, tá? Que essa linha contorno é exatamente o perímetro, tá? Estou tentando fazer por cima aqui. Tudo bem? Que é exatamente essa figura em destaque de azul que eu estou mostrando para vocês. Isso é a circunferência, tá? Isso tem comprimento. Isso é o perímetro do círculo. E o círculo é essa linha com toda a sua região interna, tá? O círculo é tudo isso, tudo isso aqui é o círculo, incluindo a linha também, tá? Incluindo a borda. A borda faz parte do círculo, como se fosse. Só que a gente tá falando de perímetro, tá? Então, nosso foco é apenas a borda, apenas o contorno, apenas essa linha azul, tá? E como que eu calculo o perímetro de uma circunferência? Aqui a gente vai usar fórmulas. E essa é a fórmula. Comprimento de uma circunferência, tá? Comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes o famoso π, né? Que é o famoso π, vezes r. Esse r é o raio da circunferência. O raio é a distância do centro da circunferência até a borda dela, tá? Esse é o raio. Isso é um raio, outro raio, outro raio, outro raio, outro raio, ok? Uma circunferência possui quantos raios? Infinitos, tá? Quantos eu puder passar aqui, eu vou ter aqui infinitos raios. Só lembrando que todos eles chegam até a borda, tá, gente? Ok? Então vamos lá. Para calcular o comprimento da circunferência, eu preciso saber precisamente a medida do raio dela. Porque lembrando que o π ele é igual a 3,14, aproximadamente igual, né, gente? Os livros sempre trazem o π como sendo aproximadamente a 3,14. E só lembrando que o π é a razão, o resultado da divisão entre o comprimento da circunferência, tá? Comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. O diâmetro são dois raios alinhados, né? Que passam pelo centro, tá? Diâmetro, para ser mais específico, é uma corda de uma circunferência que passa pelo centro dela. Corda é qualquer segmento que corta a circunferência em dois pontos diferentes, tá? Essa linha aqui, né, que eu vou traçar agora, isso é uma corda porque corta a circunferência nesses dois pontos, tá? Isso aqui é outra corda. Então, o diâmetro é uma corda que corta a circunferência em dois pontos, só que além de cortar em dois pontos, tem que passar pelo centro. Então, o diâmetro é a corda que passa pelo centro. E ele equivale a dois raios. Tem um raio para um lado, um raio para o outro, tá? Se você perceber aqui na fórmula, o diâmetro está meio que escondido, né? Porque como isso aqui são multiplicações, é 2 vezes π vezes o raio, então eu poderia reescrever essa forma como sendo π vezes 2 vezes r. E π vezes 2 vezes r, isso aqui é o diâmetro, porque são dois raios. Então, o comprimento da circunferência eu posso escrever como sendo π vezes o diâmetro, que alguns livros chamam de d, tá? Mas a regra padrão é ser π igual a 2 vezes o raio, ok? Aqui eu trouxe para vocês só uma demonstração de como que o π aparece na circunferência, tá? Ele vai mostrar aqui uma circunferência, ó, aqui para cá o diâmetro dela, tá? E aqui a gente vai ter três diâmetros, 1, 2, 3 e um pouquinho mais do outro, que é exatamente o 3,14, ó. E quando eu pegar o comprimento da circunferência e dividir por diâmetros, isso vai dar exatamente igual a 3,14, tá? E olha como a circunferência, ela se desmancha todinha, essa linha vermelha aqui embaixo, ó, é exatamente o comprimento da circunferência, é quando essa roda completa o giro dela, ela começa aqui e vai desmanchando, ó, até acabar todo o comprimento dela, né? Como se eu tivesse uma linha contornando essa roda e essa linha fosse caindo ao passo que a roda fosse andando. Tá vendo?
Ok? Então, mais uma vez, para calcular o comprimento de uma circunferência, é 2 vezes π vezes o raio. Então, nesse nosso caso, dessa nossa circunferência aqui, onde o seu raio mede 8, como é que seria o comprimento dela? Quanto é que mede esse contorno dela aqui, gente, tá? Vou tentar fazer, é difícil conseguir fazer perfeito, né? Conseguir cobrir aqui perfeitamente, mas vocês já perceberam que o contorno é exatamente essa linha, tá? Essa circunferência. Então, como é que seria o comprimento dessa circunferência? O comprimento dela seria igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 8. E aí, o π, algumas vezes você pode substituir por 3,14. Geralmente você substitui quando a questão pede ou quando a questão exige. Se a questão não comentar, você deixa o π e mantém a resposta em função de π. Na prática, eu troquei o raio por 8, porque o raio é 8. E aí você faz 2 vezes 8, que dá 16. 2 vezes 8 dá 16. Então, o comprimento dessa circunferência é 16 vezes π centímetros. Pronto, só isso. 16 π centímetros. Se a questão pedir para substituir o π por 3,14, aí você faz 16 vezes 3,14. Tem questões que falam, use π igual a 3, a 3,1 igual a 3,14. Vai depender de cada questão. E tem questão que não fala. Geralmente, se ela não fala, e se ela for uma questão objetiva, né, uma questão de marcar, lá nos itens, nas opções, vai ter uma opção parecida com essa aqui, 16π. Ok, gente? Basicamente, calcular o comprimento de uma circunferência é saber a fórmula, saber quanto é o raio. E só substituir. Ah, o raio é 8, então fica 2 vezes π vezes 8, e 2 vezes 8 dá 16, 16π. Pronto. Praticamente é isso, tá? Vamos agora para as questões. A primeira questão que eu tenho para a gente hoje é essa aqui, ó. Alexandre quer cercar seu terreno retangular com 8 linhas de arame farpado. Ele quer cercar um terreno retangular com 8 linhas de arame farpado. Sabendo que o terreno de Alexandre tem 27 metros de largura e 33 metros de comprimento, quanto ele vai gastar de arame farpado? Aqui um terreno retangular, gente, tá? Onde ele tem 27 metros de largura e 33 metros de comprimento. Opa, comprimento, né? A gente está vendo aqui, ó, que é o maior lado, 33 metros, e a largura. Vocês percebem que na horizontal eu faço até alinhado, na vertical eu não consigo. E aqui agora a gente tem 27 metros de largura. Gente, se esse lado mede 33, quanto é que vai medir esse lado aqui em cima? Também vai medir 33. E se essa largura da direita mede 27, a da esquerda também vai medir 27. Então, o perímetro desse retângulo é somar os 4 lados. É fazer 33 mais 27, que dá 60. E 33 mais 27 de novo, que dá 60 novamente. E 60 mais 60 dá 120. Então, o perímetro, tá, é igual a 120 metros. Só que entenda, ele vai passar quantas linhas de arame farpado, né? Ele vai passar 8 linhas. É como se fosse 8 voltas no terreno, tá? Então, a quantidade de arame que ele vai gastar vai ser 120 quantas vezes? 8 vezes. Então, a quantidade de arame farpado, o arame que ele vai gastar aqui, vai ser 8 vezes 120. E 8 vezes 120, gente, vai dar exatamente 960 metros, tá? 8 vezes 12 dá 96. Então, 8 vezes 120 dá 960 metros. Resposta correta aqui, o item A. Ok? Até para tirar a prova, só você pode até fazer o cálculo, né? 8 vezes 120. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 2 é 16. Então, bota 6, vai 1. 8 vezes 1 é 8, 8 mais 1, 9, 960, tá? Só que a dica que eu sempre gosto de falar para vocês é que vocês tentem responder isso, né, mentalmente, que fica até mais rápido, a gente não perde muito tempo fazendo a armaçãozinha da conta e conferindo, né? Mas se você quiser também, não tem problema,